Renata, como o acompanhamento psicológico no pós-adoção pode ajudar a fortalecer o vínculo entre pais e filhos? Nossa, essa é a minha área mesmo, né? isso. Acompanhamento pós-adoção é, assim, a maior demanda que eu atendo, justamente porque Não houve o preparo. Sim, e o comportamento tá 1000, né? E é todos, né? Sim. É pai, é mãe e a criança, sim. o filho. Até o cachorro. Até o Sim. cachorrinho vai entrar. Exatamente. Porque o que acontece, né? A neurociência tá aí para mostrar isso pra gente. A criança tá no modo luta e fuga, nesses momentos de desequilíbrio, a gente também entra no modo luta e fuga. Então fica todo mundo muito ameaçado, fica todo mundo Exatamente. sem conseguir raciocinar direito, sem conseguir buscar soluções lógicas para o problema, sem conseguir acalmar, porque como é que você corregula a criança se você está totalmente desregulado? Né? Então, assim, realmente fica um contexto meio de caos. Né? E como é que a gente faz, então, no acompanhamento pós-adoção para fortalecer esses vínculos? Mostrando para essa família o que está acontecendo com essa criança, né? O que ela está querendo dizer com todos esses comportamentos, né? Fortalecendo esses pais para que eles entendam que não é nada com eles, porque isso acontece muito, sabe? Não é nada contra eles, né? Também. Também. Eu sinto muitos pais bem fragilizados, depois de muitas tentativas de engravidar, né? Tentativas frustradas, lutos mal elaborados, eles dão entrada na fila da adoção e a criança chega, e aí essa criança ataca, né? Ataca esses pais. E aí eu já ouvi, não foi uma vez ou duas, não. Por que eu fui inventar essa história? Eu não fui mãe biológica porque não era para ser. Eu não sirvo para isso. Eu não tenho esse dom. Então a gente precisa desconstruir essas crenças, ajudar na elaboração desse luto, fortalecer esses pais com conhecimento, né? Então, é isso que acontece com a sua criança, isso é impacto do trauma, ele age assim provavelmente por causa disso, a gente tem essas ferramentas aqui que a gente pode usar, então vamos modificar esse ambiente, vamos ajustar essa rotina, como é que tá o sono dessa criança, então assim, eu vou olhar para tudo. A TBRI tem 3 princípios: empoderar, conectar e corrigir. O empoderar tem a ver com necessidades físicas, hidratação, nutrição, parte sensorial, sono, rotina. Conectar tem a ver com conexão, obviamente, toque, contato visual, tom de voz, espelhamento, Redo, né, que é uma das ferramentas que eu mais amo da TBRI, que é justamente, vou explicar porque é muito legal essa ferramenta. É uma ferramenta muito usada em rapport de empresa. Ai, desculpa, gente, tô me confundindo com o espelhamento, que são as duas que eu mais gosto. O Redo consiste em oferecer para a criança uma nova possibilidade de fazer aquilo que ela fez errado. Entendi. Por quê? Refazer. Refazer a ação. Redo, né? Refazer. Exatamente. Então, assim, pra gente criar novos caminhos neurais. Porque a gente não aprende com erro, né? A Monja fala muito isso. Monja Cohen, né? Cohen, não sei se é assim que fala o nome dela. A gente não aprende com um erro, a gente aprende corrigindo o erro. Então, não adianta você falar pra criança, tá tudo errado, você não tá fazendo direito. E como faz direito? Vamos dar oportunidade para essa criança? Então, se ela fala com você de um jeito meio torto, por exemplo, né, de uma forma meio agressiva, você pode falar, mas tá pedindo ou tá mandando, por exemplo, né? Vamos fazer de novo? Vamos pedir, então, direito pra mamãe? Né? E aí você dá a chance dela refazer. Porque não adianta você falar pra ela que ela fez errado. Como é que ela vai fazer certo? Né? Você precisa dar essa base pra ela. E o corrigir tem a ver com direcionar o comportamento, construir novas habilidades com essa criança, né? Então, é bem focado no comportamento. Então, isso. A gente vai atuar dessa forma com as famílias, né? Para que o vínculo realmente seja construído, fortalecido, para que não haja devolução. Exato. Não, é que para haja um relacionamento feliz para ambos os lados, né? Sem dúvida, possível, sem dúvida. Totalmente possível. Totalmente possível. Eu também acredito e já vivenciei, né? Com certeza. Através das famílias que eu atendo. É muito maravilhoso, é muito possível, sem dúvida também nenhuma. Acho. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar
possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.